Olha o que diz o texto, Marcos 5, versículo 1, diz assim: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como um túmulo e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes, que sempre era acorrentado e algemado. Ele quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés, e ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos pelo monte, gritando e cortando-se com pedra. Quando o homem viu Jesus, ainda a cerca de distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então saltou com forte grito: por que vem me importunar? Jesus, filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus havia deste homem um espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muito de nós dentro desse homem. O espírito impuro suplicava repetidas vezes que ele não se enviasse a outro lugar distante. Havia ali uma grande manada de porcos postada no monte ali perto. Mande para que eu vá aos porcos, implorando o espírito, deixe-me entrar neles. E Jesus respondeu e deu permissão. O espírito impuro saiu do homem e entrou nos porcos. E toda a manada, a cerca de 2.000 porcos, se atirou pelas costas íngremes do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cultivavam os porcos fugiram para uma cidade próxima para aos seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. E ao chegar onde Jesus estava, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. Repete comigo: perfeito juízo. E todos tiveram medo. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que nessa noite eu seja somente o instrumento do Senhor para transmitir a tua palavra. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, é a tua presença e a tua glória. Fala aos corações essa noite. Assim nós consagramos esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo maravilhoso como igreja e Deus tem feito coisas que não dá para explicar. No mês de janeiro todo nós oramos das 10 à meia-noite e foi algo surreal. Nunca teve menos que 50 pessoas aqui orando e durante as vigílias a igreja cheia. Acabou as vigílias, nós pregamos o mês todo sobre as reconstruções das muralhas e falamos, a última mensagem de Neemias era o quê? Seja feliz. E a pergunta vem para nós: você é feliz? Você é feliz? Será que você consegue olhar para dentro de você e alguém te perguntar: você é feliz? Qual a resposta que você daria? E aí, semana passada, a gente pregou dos quadros amigos. Aqueles amigos que levaram um paralítico diante de Jesus. E nas células, nossa igreja é uma igreja em célula, então nós estamos todos os dias de casa em casa e a gente anda em comunhão. E na célula a primeira pergunta é: o que já fizeram na sua vida que marcaram a sua vida? Você consegue lembrar algo que marcou a sua vida de positivo? Você pode lembrar alguém que fez algo por você que marcou a sua vida? Foi uma oração, foi um cuidado, foi uma ajuda, foi um auxílio, algo que marcou a sua vida, que mudou a sua história. Então a pergunta foi essa. Aí depois a gente conclui a célula dizendo: quantos paralíticos à sua volta estão espirituais que você precisa ajudar? Então olha que interessante, nós concluímos assim. E agora o livro de Marcos está narrando uma história de um homem. Narrando a história de um homem que está ali. Marcos não está preocupado em ser detalhista ou dizer mais detalhes. Ele simplesmente quer contar o que Jesus fez. Ele quer contar o que Jesus realizou naquele lugar. E Jesus sai do povoado que ele está, a fama dele já percorria aquele lugar, e agora ele pega o barco e vai para o outro lado. Ele sai do lugar que está e ele vai para o outro lado. Mas a fama dele já corria. Qual que era a fama de Jesus? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus salvava. As pessoas estavam atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, ou seja, nós aprendemos que aonde a presença de Jesus, há o quê? Alegria. Aonde a presença de Jesus está, a alegria precisa acontecer. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo no jornal, fico assistindo o jornal, ontem, um bloquinho de carnaval no centro de BH. Eu achava que bloquinho de carnaval começava à tarde.
ou começava à noite, começou às 5 horas da manhã. Agora é um fenômeno, tudo é de manhã. Tinha 2 milhões de pessoas no bloquinho. 5 horas da manhã começou o bloquinho. E o povo pulando de alegria. O povo celebrando a festa da carne. A gente vê aí, falei hoje de manhã, o povo celebrou, a Ponte Preta caiu para a 2ª divisão. O Rio Branco passou. Os bugrinos estão celebrando com uma alegria maravilhosa. Mas no final do ano, os bugrinos estavam chorando. Então, ora chora, se alegra, o cara sai para o campo com alegria. Mas não tem a mesma alegria e nem contentamento na presença de Jesus. Então as pessoas, elas vão perdendo o que é alegria de verdade. O que realmente o alegre preenche o nosso coração é a presença. Se a gente só vive mecanicamente, religiosamente, de uma forma, eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... Se precisa, então você não está amando. E o chamado para Jesus, para nós, não é precisa. Eu preciso desejar fazer. Eu preciso amar fazer. Eu preciso desejar a presença de Jesus como nunca. Agora, olha que interessante, 3 coisas a gente vai aprender nesse texto. Jesus chega do outro lado, olha o que diz o versículo 1. Jesus vai para um outro lado. Quando Jesus desembarcou, o que acontece? Um homem que está acorrentado no sepulcro há muito tempo. Olha o que diz o texto, versículo de número 2. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao encontro de Jesus. Este homem morava entre as cavernas, usava como túmulo que ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes. Sempre que era acorrentado, algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Agora, que interessante, o cenário é esse. Esse menino, que agora é homem, é filho de alguém. E ele está vivendo aonde? Numa prisão, numa caverna. E Jesus chega neste lugar. Jesus desembarca nesse lugar. Agora, olha que interessante, esse menino foi criança. Esse menino nasceu de uma família e o pai desejou ele. E agora ele está onde? Morando com os mortos. Ele está vivendo como um morto. Onde ele está vivendo? No lugar de morte. A Bíblia diz que ele gritava, ruivava a noite inteira. Ele se cortava, virou motivo de chacota, talvez até um ponto turístico de bagunça. Porque eu e você já fomos mais jovens, a gente já bagunçou, meus irmãos, a gente já fez piada com pessoas assim. E a gente olha, esse rapaz está nesse jeito, destruição total. Agora, interessante, quantas pessoas pela força do braço tentou corrigi-lo, amarrando, colocando corrente nas suas pernas, corrente nos seus braços, e ele quebrava todas elas. E aqui a gente aprende um princípio: as pessoas nunca serão transformadas pela força do nosso braço. As pessoas nunca vão experimentar o sobrenatural de Deus pela força do nosso intelecto. Porque isso não vem de nós, é poder de Deus. A força não consegue transformar isso. E olha que interessante, dia e noite ele ficava o quê? Gritando e se cortando. Sofrimento, angústia da alma. Prisões que a gente não enxerga. Quantas pessoas passam diante de nós, estão bem vestidas, estão bem arrumadas, mas dentro da alma aprisionadas. E o texto nos mostra que esse homem estava lá e já não tinha mais esperança para este homem. Não, a Bíblia não narra quanto tempo esse homem estava lá, mas a Bíblia nos mostra que existia uma dor insuportável na vida desse homem. Imagina os pais desse menino, meus irmãos. Eu conheço pais que sofrem pelos filhos, porque educação correta, princípios corretos, não garante que o filho será correto. Em algum momento da vida ele vai ter que tomar decisões. Imagina para um pai, tem que hoje é domingo, quantos pais, quantas mães não tiveram que pegar carro, ônibus, gastar dinheiro, ir para uma penitenciária para visitar o filho. E passa por todo tipo de humilhação na revista para poder entrar e sentar com o filho. Imagina a prisão da alma desse rapaz. Imagina a prisão, mas Jesus chegou naquele lugar. Onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Repete comigo, onde Jesus chega, acontece alguma coisa. Esses homens eram excluídos da sociedade.
E eu tenho o privilégio de andar com um grupo de pastores, e nós fazemos retiros em alguns lugares, nós fazemos muito retiro no Egito. Há muito tempo atrás, quando os muçulmanos tomaram o Egito, e eles invadiram aquele lugar, o cristão da época tinha 3 opções. A primeira era vazar. A segunda era a segunda era se tornar muçulmano. Todo cristão pode se tornar muçulmano, mas nenhum muçulmano pode se tornar cristão. Porque se isso acontecer, imediatamente ele é morto. Se o muçulmano se converter, a pena da conversão é morte. Então, quer dizer, andar com Jesus em alguns lugares é perigoso. Se você no Egito sair na rua e gritar, Jesus é o meu Senhor, você é preso na hora. Na hora. E a terceira coisa que aconteceu, eles tinham que pagar imposto do imposto para viver de uma forma isolada. E eles foram jogados para o cemitério. E o nome do bairro que eles moram é a Cidade dos Mortos-Vivos. Eles foram literalmente jogados no cemitério. Gente, o Egito é feio. Mas imagina o cemitério de lá, como que não é? Aí agora, numa cidade que tem quase 20 milhões de pessoas. E agora um padre anglicano ensina esses homens a trabalhar com reciclagem. O padre começa a discipular aquelas pessoas. Eles começam a trabalhar com reciclagem. De repente começa a ter um culto, cópata. O culto começa a ter 6 horas de adoração. Paralíticos, cegos, começam a ter milagres naquele lugar. As pessoas começaram a sair do Cairo todo, dos lugares mais ricos do Cairo, para ir lá para o lixão, para experimentar a glória de Deus. E hoje tem um auditório que é no céu aberto, que se assenta quase 20 mil pessoas. E o culto de 6 horas, um calor, porque lá não chove. Chove 2 ou 3 vezes por ano. E o céu é aberto, é dentro da caverna o culto. Vem gente do mundo todo para experimentar o que Deus está derramando naquele lugar. Artistas vêm da França para esculpir as passagens de Jesus nas pedras. E aonde era um lugar de morte se tornou um lugar de vida. Aonde era um lugar de decreto de morte, Deus trouxe vida. A última palavra não é minha, a última palavra não é sua, a última palavra é de Deus. Então nós precisamos entender que Deus continua operando milagres e fazendo maravilhas. Mas o problema é que nós limitamos o agir de Deus segundo nossos olhos e perspectivas. Todo cenário ruim é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Nós somos fruto de milagres, nós somos fruto do amor de alguém. Alguém investiu em mim, alguém investiu em você. Então nós somos fruto disso. Jesus chega neste lugar. O que está acontecendo? Quando nós vemos Jesus, olha o que diz o versículo 6 e 7. Olha que interessante. Quando o homem viu Jesus, ainda a cerca de distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vieste me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me atormentes. Olha o que o diabo diz. Olha o que o diabo, não é um menino falando, mas é o próprio diabo usando a boca do menino e intercedendo para que o Senhor veio fazer, o Senhor veio me importunar. E a gente aprende algumas coisas. Talvez o menino não sabia quem Jesus era, mas o espírito que possuía aquele menino sabe quem Deus é. E aqui tem um princípio, meus irmãos. Um princípio. Aqui tem um princípio muito forte. Toda vez que nós passamos por batalha, nós precisamos perguntar se isso é vontade de Deus ou a gente está dando brecha para o diabo agir na nossa vida. Porque agora esse menino está atormentado e o diabo intercede para que não atormente ele. Olha que interessante, o diabo está intercedendo, nunca vi isso, mas está aqui na Bíblia. A presença de Cristo faz isso. O diabo prostra diante dele, rogo-te. Olha o que o diabo está dizendo, rogo-te. Está aqui no texto, ele prostra. Ele sabia quem era Jesus, talvez o menino não sabia quem era Jesus. Porque o menino cresceu naquele ambiente, no cemitério, ele não sabia quem era Jesus. Mas o diabo sabe quem é Jesus. Ou seja, todo lugar, meus irmãos, não existe um lugar nessa terra que Deus não sabe o que está acontecendo. Não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. Ou seja, a sua maior dor, o seu maior sofrimento, a sua maior alegria, a maior testemunha de tudo que você vive é Jesus. Ele está lá. E a gente aprende com isso. Então, ou seja, a presença de Jesus, ela gera algo. A presença de Jesus revela o que está oculto.
A presença de Jesus revela o que está escondido na mais profunda da alma. Outra coisa, a presença de Jesus não precisa de apresentação. Jesus se apresenta do jeito que Ele quer. Jesus se apresenta da forma que Ele deseja. E Ele te encontra do jeito que Ele quer. Meus irmãos, eu nunca sonhei na minha vida ser crente. Nunca sonhei amar Jesus. Nunca sonhei ser pastor. Nunca. Mas a presença de Jesus na minha vida, ela foi me tomando tão forte que eu não sabia fazer outra coisa que não seja amar Jesus. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus me usa. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas eu não canso de falar dEle. Porque a presença dEle transformou a minha vida. Então, ou seja, Jesus não precisa de apresentação. O reino espiritual sabe exatamente quem Ele é. Porque o anjo das trevas era um anjo de luz. Ele estava desde o princípio. E ele caiu com uma 10ª parte do céu. Ou seja, ele era um anjo de adoração. E ele odeia a sua adoração. Ele odeia a sua alegria. Porque ele perdeu o que ele tinha. Então, o nosso maior adversário, a nossa maior resistência, não é o diabo. Sabe por que não é? Porque ele não tem poder para fazer nada. A nossa maior resistência, sabe quem é? Faz assim com o dedo. Faz assim, bem assim, segura, vai, segura. Não aponta para o seu irmão que está do lado. Se você está com a sua esposa, não aponta para a sua esposa, nem para o seu esposo. A maior resistência é você. Porque o diabo não tem poder para fazer nada. Nós somos seduzidos e atraídos pelas nossas próprias corrupçências. Satanás era um adorador. Ele quis ser igual a Deus, por isso que ele caiu. E se nós não tomar cuidado, nós caímos do mesmo jeito quando nós queremos ser igual a Deus. E quando tudo gira em torno do eu, quando as coisas entram, nós estamos prestando culto para alguém que não é Deus. Então, ou seja, nós precisamos aprender que Deus se aproxima, se revela. Se o diabo até intercede, imagina a gente. Ai não, eu não vou orar por isso não. Sabe, Deus, eu sou tão bom. Não vou te incomodar com isso não, isso aqui eu resolvo. Inocente, não sabe nada. Meu irmão, eu oro até para parar o carro. Eu oro, minha esposa é prova disso aqui. A gente vai no shopping, 24 de dezembro, o shopping lotado, eu falo, Senhor, tem uma vaga para mim. Tem uma vaga para mim. Esses dias eu saí daqui, fomos almoçar aqui num restaurante aqui no centrinho de Joaquim Gídio, no almoço. A minha esposa não quis ir comigo. Ela foi no carro com a minha sogra. Vai comigo não. Eu vim orando, Senhor, dá uma vaga para mim. Tudo lotado. A hora que eu virei o carro no restaurante assim, ó, o cara saiu. Eu já parei na esquina, na frente do restaurante. Só que não tinha como deixar a vaga para ela, porque tinha 2 carros atrás ainda. Se eu deixo, o de trás ia entrar. Ela parou lá pertinho, lá no segundo quarteirão. Depois de 3 dias ela chegaram, eu falei, não ora, é isso que acontece. Aí ela fala assim, ora para mim. Eu falei, não, a fé é pessoal, meu irmão, não tem como transferir isso. Você tem que orar, não tem como transferir, mas são coisas bobas. Mas eu quero dizer que isso é dependência. Nós vamos ser dependentes de Deus, senão o que acontece? A gente vai se tornando independente. E a nossa distância vai se afastando. E a gente vai entrando em prisões, correntes, que a gente não percebe. E a gente está aprisionado num lugar que não saímos. E a gente não sai do atoleiro. Então, ou seja, esse lugar é o lugar onde Deus quer que a gente saia. Deus quer que você saia deste lugar. Deus quer te usar. A felicidade está em servir. A felicidade não está em ter. A felicidade está em ser, em entregar. Por isso que a Bíblia diz, melhor dar do que receber. Não estou falando de dinheiro, não. É cuidado com pessoas. É chamar alguém para tomar um café. O ano passado, semana que vem é meu aniversário, você traga um presente em nome de Jesus, tá bom? Então, mas eu quero dizer aqui, simples. Nós fizemos um bolo aqui. Entregamos para o pessoal sair. Uma senhora chegou e falou assim, eu nunca recebi um pedaço de bolo na minha vida. Um pedaço de bolo trouxe alegria no coração dela. Então, ou seja, a gente acha que é muita coisa. Não, as coisas simples, ordinárias. Eu falo para os noivos quando vão casar. Antes do casamento, um dia antes, eu falei assim, você vai para sua casa. Você vai marcar um jantar com seus pais. Senta na mesa. Fala, pai, mãe, obrigado. Não tenho palavra para expressar o que o Senhor representa para mim. Eu te amo. Tudo que eu sou amanhã eu vou formar minha família. Mas isso aqui é um marco na minha vida. Dá um presente. O pai chora, a mãe chora.
A gente não sabe fazer as coisas simples da vida. E a gente não celebra a vida porque a gente não sabe ser feliz. A gente sempre está dando falta de algo. E não sabe celebrar as coisas básicas da vida. O simples fato de estar feliz, o simples fato de ter uma família, o simples fato de ter saúde, o simples fato de poder estar buscando ao Senhor. Acabei de falar, no Brasil ninguém vai te prender por gritar Jesus. E você às vezes não consegue gritar Jesus dentro da própria casa. Então a gente precisa aprender a celebrar as coisas ordinárias da vida. Porque todo mundo vai se curvar diante de Jesus, meus irmãos. Seja para ser salvo ou seja para condenação. Apocalipse vai dizer sobre isso. Todo joelho se dobrará e toda língua vai se curvar e dizer: Jesus é o Senhor. Então a gente precisa entender o poder de Jesus. O poder da grandeza de Jesus. Jesus é maravilhoso. Repete comigo: Jesus é maravilhoso. Você tem que ser apaixonado. Tem que ser apaixonado por Ele. Sim, Ele tem que ser tudo para você. Agora que interessante, o demônio clama, ele pede para ir para onde? Para os porcos. Ele suplica. E Jesus diz: vai. Olha que interessante, quem diz para eles irem? Já parou para pensar que quando Jesus vai tocar os porcos, ele está tocando numa área sensível daquela cidade? Já parou para pensar que 2.000 porcos era de alguém? Você imagina o cara tomar um prejuízo de 2.000 porcos? Tocou na onde, meus irmãos? Na economia. Já parou para pensar que hoje nós estamos enfrentando no Brasil pode ser um juízo de Deus? Já parou para pensar que o que a gente enfrenta na economia pode ser um juízo de Deus porque nós celebramos Mamon? Todo mundo reclama que não tem dinheiro. Sabe quanto custa um abadá? R$600. Tem 2 milhões de pessoas lá. Estou falando de um lugar, agora pode ser de um monte. Semana passada tinha bloquinho de carnaval para tudo que era lado. Aqui tem bloquinho de carnaval para tudo que era lado. Onde você barra tem um bloquinho. Mas não está todo mundo sem dinheiro? Todo mundo está reclamando que a economia está ruim? Só o ano retrasado, no rodeio de Americana, foram 5.000 multas de embriaguez. Cada multa custa R$2.000. Olha o que o pecado faz. Será que a gente está vivendo um juízo de Deus na nossa nação? Já parou para pensar? E a gente não percebe. Mas a gente não tem visão espiritual. Por isso que John Stott escreve no seu livro: ouça o Espírito e ouça o mundo. Ouça o Espírito Santo. O que o Senhor está dizendo? Jeremias profetizou contra Israel e diz: por 70 anos vocês vão passar cativeiros na Babilônia. Jeremias é o ministério mais frustrado que existe, porque ninguém dava crédito para ele. É o profeta chorão, porque ninguém acreditava nele. Mas o povo passou 70 anos na Babilônia, porque pecaram e adoraram os outros deuses. Presta atenção, talvez o que a gente está enfrentando não é castigo, é juízo. É consequências. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Agora olha que interessante, o que estava possuído nesse espírito? Versículo 10, o espírito impuro suplicava repetidas vezes que ele não enviasse a outro lugar. Mas olha o que diz no versículo 9. Ele respondeu: meu nome é uma legião. Quantos demônios existiam naquele rapaz? Um monte. Isso representa algo muito forte. O que representa? Mágoa, falta de perdão, ressentimento. Vai entrando. Daqui a pouco é tanta coisa para resolver que você não sabe. Começa com um probleminha. Depois você vai indo. É igual o carro. Tem um problema no amortecedor, no pneu. Você vai deixando. Daqui a pouco está tudo arrebentado. Você pode falar com o fisioterapeuta. A gente tem aqui, um amigo meu aqui de muitos anos da Nazarena. Está aqui um amigo, um casal aqui maravilhoso. Fisioterapeuta, pergunta para ele. Começa com um probleminha no pé. Começa na cintura. Vai descendo. Daqui a pouco o cara está tudo bagunçado. Mas começou com uma pequena coisa. Vai deixando e vira um monte de coisa. Aí, não, mas agora tem que resolver. É uma legião de coisas. É lógico que é uma legião de coisas. Porque a gente vai permitindo que as coisas vão indo. E a gente não para resolver. Sabe, joga tudo debaixo do tapete e vai deixando. E o diabo vai ganhando vantagem.
O diabo só tem voz onde a gente calou Jesus. Então, era uma legião. E agora, que interessante, Jesus dá permissão para tocar na economia. Quem deu permissão? Jesus. Os demônios, até os demônios reconhecem a autoridade espiritual de Jesus. Por que nós brincamos com ela? Se os demônios, que são demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus, por que nós, meus irmãos, em vez de ir para Jesus e fazer o básico, a gente fica brincando? E a gente não é feliz e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Pastor, meu irmão, dá desespero, sabe por quê? Porque nós precisamos fazer as coisas básicas, as coisas simples. Não é fazer muita coisa, é fazer o básico bem feito. Já parou pensar que o básico bem feito é motivo de elogio? Eu lembro quando eu jogava bola, o cara me ligou, vem jogar aqui, eu pago em dia. Eu falei, pagar em dia não faz mais que obrigação. Você entendeu? A pessoa vê assim, ô pastor, estou orando todo dia, é o básico. Não dá, é o básico. E a gente quer ser elogiado por fazer o que tem que ser feito. Eu lembro um dia, minha esposa vai lembrar disso aqui, cheguei em casa, arrumei a casa, fiz tudo, deixei tudo perfumado, arrumei tudo. Aí ela olhou, entrou e não falou nada. Eu virei para ela assim, você não vai me elogiar, não? Ela falou, você não mora aqui também? Faço isso todo dia. Isso não é elogio para mim? Eu falei, toma, inocente. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente quer ser elogiado por fazer o que tem que ser feito. A gente quer reconhecimento de fazer o óbvio. Vou fazer a pergunta aqui. Todos nós aqui, imagina, aqui os solteiros de plantão, que vão casar em nome de Jesus, mas os casados. Você imagina na sua época de relacionamento, a pessoa chegasse para você e falasse assim para você, ó, seguinte, eu vou casar com você, mas tem um problema. Nós namoramos de segunda a sábado e domingo eu tenho que ter um amante. Ou então eu faço de terça a domingo e segunda eu tenho um amante. Você aceitaria casar com essa pessoa? Não. Não, né? Não, sim ou não? Não, né? Espero que não, né? Agora, faço uma pergunta. Jesus vem buscar uma noiva ataviada. E ele espera que ela seja adornada, pura e santa. Você acha que ele vai dividir essa noiva? Durante a semana, domingo você vem para o culto, e durante a semana você tem outros amores? Por que nós temos critérios assim para nossas escolhas? E você acha que Jesus não tem o dele? Será que Jesus não tem o dele? Então, ou seja, ou é tudo ou é nada. Ou nós amamos loucamente ou nós não nos amamos. Agora, por que a gente tem os nossos critérios e Jesus não pode ter o dele? Jesus não aceita qualquer adoração. O culto nunca é para mim, o culto é para ele. Eu nunca vou descer do púlpito e falar, o culto foi bom. Eu pergunto, Deus, o Senhor se agradou, o Senhor recebeu a minha oração, o Senhor recebeu a minha pregação, foi para ti, e pela tua graça o Senhor falou pela igreja. O Senhor recebeu o nosso louvor, o Senhor recebeu a nossa entrega, o Senhor recebeu isso, é para a tua glória. E quando eu desço, eu fico assim, Deus, será que o Senhor se agradou do que eu fiz hoje? Eu dei o melhor, eu fiz de todo o meu coração. E quantas vezes eu sinto no meu espírito que não foi o melhor, quantas vezes eu sinto no meu espírito que eu não fiz o meu melhor. E eu vou para casa envergonhado. Quantas vezes eu pergunto para Deus, Deus, o Senhor aceitou o meu culto? O Senhor aceitou a minha adoração? Quantas vezes nós negligenciamos a nossa entrega para Deus? Então, ou seja, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar, será que a minha adoração é reconhecida diante de Deus? Será que a minha busca é conhecida diante de Deus? Será que o meu coração está inclinado para Deus? Será que as minhas motivações de te buscar é uma motivação real e apaixonante? Porque senão, meus irmãos, a gente não vai ser feliz. A motivação está errada. O jeito de adorar está errado. E a gente vai passar dias, anos, e a gente não vai ser feliz. E a gente se torna um religioso. Um religioso se torna crítico. E a crítica só te afasta. Falava esses dias, eu estava... Esses dias mesmo, eu vou falar aqui. Porque é bom, é fácil falar de um exemplo do outro, mas vou falar o meu. A gente aqui na vigília, buscando a presença. Aí, a mulher do Evandro trouxe uma amiga no meio da vigília.
A menina nunca conheceu a igreja, não sabe quem Deus é, veio para a vigília no meu coração. Nossa, gente, essa menina não sabe quem Deus é, está na vigília, vai espantar a menina, porque é grito para lá, corre para cá, a gente ora para cá, vem para o meio, é um movimento, é um vulco-vulco, é uma coisa de intimidade, meus irmãos. É intimidade, luz apagada. E eu dentro do meu coração, eu fui esse cara que julgou. No quarto dia, essa menina veio, entregou a vida para Jesus e Deus falou assim, é do meu jeito. Porque a gente quer colocar do jeito que... Não, pastor, esse aqui é do meu jeito. Não é do seu jeito, queridão. É do jeito de Deus. Não é nossa forma, não é receita de bolo. Deus faz o que quer, como quer, do jeito dele. Eu preciso somente facilitar e não atrapalhar. Repete comigo. Eu preciso somente facilitar e não atrapalhar. Não atrapalha o que Deus está fazendo. Deixa Deus ser Deus, só deixa Ele ser Deus. E Ele vai fazer o que precisa ser feito. E a conclusão está aqui para nós. Olha que interessante. Verso número 15. O povo saiu correndo e está todo mundo lá. O versículo 15 é maravilhoso. Olha que diz. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. E todos ficaram felizes. Todos se alegraram e pularam e comemoraram. Não, todos tiveram medo. Agora olha que interessante. O menino estava como? Tudo bagunçado. Agora o menino está sentado, vestido em perfeito juízo. Era motivo de quê? De alegria. O povo ficou como? Com medo. Por que ficaram com medo? Porque neste momento as coisas se tornaram mais importantes que as pessoas. As coisas se tornaram mais importantes que as pessoas. Nós adoramos as coisas e odiamos pessoas. Meus irmãos, se nós somos apaixonados por Jesus, nós vamos amar o que Ele ama. O que Ele ama? Pessoas. Nós vamos amar vidas. Nós vamos amar aquilo que Ele ama, que é pessoas. Quem é as pessoas? Aquelas que passaram diante de nós, que passa pela nossa vida sem ser percebida. E às vezes a gente não para dar atenção devida. E aí o texto continua, para a gente caminhar para o final. O menino estava como? Vestido em perfeito juízo. O povo ficou com medo. Então, o que presenciaram o acontecimento, contaram uns aos outros que havia ocorrido, e o homem possuído por demônios agora está livre e foi para os porcos. Mas o versículo 17 diz, a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora. A multidão começou a gritar, vaza Jesus. Vaza Jesus. A multidão começou a gritar, vaza Jesus. Você já imaginou que a multidão está rejeitando quem Jesus é? Na semana passada, o que atrapalhou o paralítico ser curado? A multidão. A multidão sempre está atrapalhando. Porque a multidão quer espetáculo. A multidão quer o que é benefício para ela. A multidão não quer o que Jesus tem para oferecer, que é a presença. Amar Jesus de todo o coração é saber que se mesmo não tiver nada, eu vou amá-lo. Amar Jesus de todo o coração é saber, ainda que eu perca tudo, eu continuarei a te adorar, porque eu te amo de todo o meu coração. Se está tudo bem, o Senhor tem o melhor de mim. Se está tudo mal, o Senhor tem o melhor de mim. Isso é amar Jesus. Mas o mais interessante, porque quem experimentou milagres, quem foi tocado ali, quem viu Jesus de verdade, foi aquele jovem. E o texto nos diz que quando o jovem viu, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha sido possuído, versículo 18, por demônios implorou para ir com ele. Alguém que experimentou Jesus sai correndo de encontro a Jesus e fala assim, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus, não. Mas não é legítimo sair ao encontro de Jesus? É. Mas Jesus fala assim, a sua missão não é ser o meu discípulo agora, não é ser um apóstolo.
A sua missão é outra. Olha o que Jesus diz: volte para a sua casa, para a sua família, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Jesus fala assim: agora eu estou te dando uma missão. Volte para casa e conte o que Deus fez. Não falar de Jesus, não anunciar Jesus, é um ato de crueldade para quem está morto. Sabe por quê? Porque quando nós não falamos de Jesus, nós estamos deixando as pessoas no cemitério da vida, aprisionada, acorrentada, e o que liberta ela não é o psicólogo, não é a tarja preta. E eu sou a favor do psicólogo, eu sou a favor da tarja preta quando é prescrita pelo médico, acompanhado por um psicólogo, mas vai ter um momento de desmame, vai ter um processo de cura. Mas eu não sou a favor de toda hora remédio, não. Tem coisa que é Jesus que cura. A medicina está aí para ajudar, mas tem coisa que só Deus pode fazer. Prisões da alma, prisões que só Deus sabe que está lá dentro. E quando a gente anuncia isso, Deus começa a mudar. Pessoas aqui, eu podia dar testemunho, poderia falar dos meus, mas eu posso falar de várias pessoas. Falava com a Andressa agora de manhã, agora antes do culto, ela falava o que Deus fez através da vida dela. Pastor, as curas que eu tive interna e como eu posso hoje, através do meu trabalho, testemunhar o que Deus fez na minha vida. Posso falar de várias pessoas aqui. Posso falar de N pessoas aqui. Mas eu queria falar de Jesus. O que Jesus faz. Agora olha que interessante. Então o homem partiu. O homem ficou resmungando: não, Jesus, eu quero ir, não. Quem experimentou Jesus obedece. Olha o que ele diz: então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos admiravam o que ele dizia. Quantas cidades? 10. Qual era a formação que esse homem tinha? Qual foi o estudo que ele fez? Qual é o bacharelado que ele fez? Qual foi após o mestrado que ele fez? Ele tinha... E tudo isso é importante. Eu amo estudar. Mas mais que o estudo, é a vida. Porque quando a gente testemunha, a gente conta o que Deus fez na minha vida. Ora, eu era um pecador. Agora, eu sou redimido por Jesus. E eu conto o que Jesus fez.